Cida Rezende vinha, ela quer fazer uma contação de histórias aqui, que ela é do e se reúne aqui no segundo sábado do mês, da Cleusa Santo, de contação de histórias. O poder do conto, isso. Boa tarde. Eu gosto de cantar, mas hoje eu vou contar uma história, que é uma história religiosa. Eu espero que vocês gostem. Eu vou contar a história de Dimas, o bom ladrão. Antigamente, né, Dimas era o maior ladrão daquela época. Ele tinha seus comparsas, né, e eles faziam misérias, né? E a única coisa que Dimas não fazia, ele não judiava de criança nem de mulher. Quando os comparsas dele falavam assim, vai passar uma mulher, não quero, que mexa com mulher ou criança. E o tempo foi passando. Jesus tinha 6 meses de idade quando um anjo chegou e falou para José: pega Maria e a criança e sai que Herodes procura matá-los. Então eles saíram, né? Andaram, anoiteceu e José olhou, viu uma casa toda luminosa. Ele falou para Maria: vamos bater palmas ali e pedir para a gente passar o restante da noite e amanhã a gente segue. E assim fizeram, bateram palmas. Dimas foi e atendeu, ele pediu, né, passar o resto da noite ali. Dimas mandou entrar e na sala do lado estavam os comparsas dele, maior gazarra, né? Aí ele chegou e falou: silêncio, porque eu recebi uma família, então eu não quero barulho. E começou a conversar com José. E ele não tirava os olhos do menino, ele olhava e falava: meu Deus, mas que criança linda é essa? Passou um pouquinho, ele chegou e falou para Maria: deixa eu segurar o menino um pouquinho. E ela toda medrosa, né? Mas assim mesmo entregou a criança. E o menino deitou no ombro de Dimas, e Dimas conversando, mas não tirava o olho do garoto. E certa hora o garoto levantou a cabeça e falou no ouvido de Dimas: um dia você morrerá na cruz comigo. Dimas levou um susto, devolveu rapidamente a criança e falou: meu Deus, uma criança de 6 meses falar nitidamente assim para mim, eu preciso mudar. Aí já mostrou o quarto onde o casal ia ficar com a criança e passou o resto da noite com aquela ideia: não posso continuar assim. E a lei andava à procura de Dimas, né? E no dia seguinte, José e Maria saiu com a criança e Dimas chegou nos comparsas e disse assim: a partir de hoje eu sou um outro homem. Se vocês quiserem seguir, siga, para mim não dá mais. Os comparsas até ficaram: mas o que aconteceu com ele? O que a gente vai fazer sem ele? Porque ele era o maior, né? E Dimas andou fugindo da lei assim mesmo, porque a lei procurava. E naquela época também os bandidos iam para a cruz mesmo, né? E se passaram 30 anos. E quando levaram Jesus para a cruz, Jesus ficou... Primeiro houve aquela algazarra, né? Que o governador falou assim: o que é que a gente faz? Solta o Barrabás e prende Jesus? E era assim como hoje, vai fazer assim um manifesto, tem aqueles que gostam de baderna, né? E a maioria gritava assim: solta Barrabás, prende Jesus. E assim fizeram, soltaram Barrabás e Jesus foi para a cruz. E começaram aqueles soldados que trabalhavam para o governo, começavam a criticar, né? E dizia: uai, você não é o rei dos judeus? Sai dessa cruz. E o que estava à esquerda dele dizia assim: isso, sai dessa cruz e tira nós também. Mas Dimas olhava assim e dizia: não, nós estamos aqui porque pecamos e erramos. Ele não.
Aí, mas os soldados, aqueles agasalhos, não paravam de gritar, né? Inclusive, tinha longues, que depois passou a ser longuinhos, né? Ele tinha um problema na vista que ninguém resolvia, e era o da flecha. Aí, quando ele joga a flecha, que bate no peito de Jesus, aquele sangue e a água vem e bate no olho de Dimas, e ele ficou curado naquela hora. Naquela hora ele falou, meu Deus, esse homem é inocente mesmo, né? E aí nisso, Dimas olhou e falou, gente, esse é aquele menino que falou que eu ia morrer na cruz com ele. Aí virou e disse, Senhor, quando você tiver uma glória do Pai, lembra de mim? E Jesus disse, ainda hoje. Então, é por isso que Dimas tem o nome de bom ladrão, porque ele não judiava nem de mulher nem de criança. É um trecho da história. E pessoal, passando aqui para falar sobre um gesto simples para você fortalecer o canal. É bem simples, só se inscrever, curtir e compartilhar. Isso, os algoritmos vai entender que você gostou, vai aparecer para mais gente e assim você vai conseguir fortalecer o canal. Com um gesto simples. Não se esqueça, hein? Daquela se inscreva, curte e compartilhe. Com um gesto simples. Você vai estar ajudando bastante a fortalecer o canal.